Você sabe qual é a ordem dos assuntos de matemática que você precisa estudar para fazer a prova do Enem? Eu sou Jean Patrick e hoje eu vou te apresentar todos eles que fazem parte da matemática básica e que você com certeza tem que estar sabendo para ir fazer a prova do Enem. Tá afim de matemática? Chega aqui. Então, aqui está a ordem para a gente começar daqueles assuntos que você mais precisa para estudar para matemática. E aí você observa que nós temos o conteúdo que eu chamei de Matemática Básica 1 e Matemática Básica 2. Esse Matemática Básica 1, ele tem as seguintes configurações. Observem comigo. Olha lá. Operações básicas, que são as 4 operações: soma, subtração, multiplicação e divisão. Isso você tem que saber. Como é que eu resolvo isso? Professor, apenas uma tabuada você resolve isso rapidamente. Potenciação e radiciação, aqui já entra alguns assuntos que você precisa garantir as propriedades da potenciação e as propriedades também da radiciação. Expressões numéricas, isso aqui é onde você aprende que primeiro você resolve multiplicação e divisão, depois soma e subtração. E que ainda existe uma ordem interna a isso, que é a ordem do primeiro os parênteses, depois colchetes e por último chaves. Múltiplos divisores MDC e NMC, isso aqui é extremamente fundamental. Você calcular o NMC, que é o mínimo múltiplo comum, é aquele número, aquele menor número, por isso que é mínimo, menor número que pode dividir outros dois números ao mesmo tempo. E o máximo é o maior número que aquele pode ser dividido, tudo bem? Então estender para NMC e NDC faz uma diferença também aqui dentro dos conteúdos de matemática básica e é nessa ordem, viu? Operações com polinômios, isso aqui eu coloquei para que você entenda, né? Que faz parte também para o pessoal que vai fazer as provas dos concursos militares, dos cursos militares. Então isso aqui tem muito peso, polinômio. Já dentro da prova do Enem, nem tanto. Então se você vai fazer a prova do Enem, não precisa focar muito nessa operação básica com polinômio. Agora, frações decimais e dízimas, aí você tem que saber tudo. O que é que eu preciso saber em frações e decimais? As operações, multiplicação de frações, divisão de frações, subtração de frações e soma de frações, além dos processos de dízima, fração geratriz e, por último, eu trago para vocês a notação científica, que é um assunto muito recorrente, tanto em matemática quanto em química e em física. Saber notação científica faz diferença dentro da matemática básica. Então esse é o que eu chamo de pote 1, todos esses assuntos você precisa saber e eu diria que nessa ordem. E agora vamos para o pote de matemática básica 2, porque é um pote em que você tem a matemática básica um pouco mais aprofundada, tudo bem? Então olha só, expressões algébricas e fatoração algébrica. Expressão algébrica é aquela expressão em que você já tem as incógnitas x, y, z, e aí operar com elas. Por isso que ela vem na sequência de expressões numéricas, tá? Expressões numéricas você tem apenas os números, os valores, algarismos. Quando você tem uma expressão algébrica, tu já contempla a letra, a incógnita ali dentro. Equação do primeiro grau, você saber que ax mais b é uma equação do primeiro grau e que toda equação do primeiro grau é uma reta, isso faz muita diferença. Teoria dos conjuntos, estudar principalmente dentro de teoria dos conjuntos o comportamento do diagrama de Venn. Você precisa saber resolver questões de conjuntos usando o diagrama, porque além de você ganhar tempo, faz com que você fique muito bem em termos de raciocínio lógico, porque questões de conjuntos busca muito por raciocínio lógico. Conjuntos numéricos, aí já faz aquela operação de conjuntos, união, interseção e diferença de conjuntos, que também contempla o complementar de um conjunto. Intervalos reais não é um assunto tão recorrente na prova do Enem, mas nas escolas militares são muito cobrados. Sistema de equações do primeiro grau é quando você tem algumas equações, uma sobre a outra, e faz a operação. E aí você organiza x em x, y em y, z com z, incógnita embaixo de incógnita. Equação do segundo grau é aquele assunto em que você tem que saber
delta, bhaskara, fazer as operações de soma e produto, que é aquele macete, que inclusive o nosso canal já tem um vídeo lá, soma e produto, você consegue resolver isso em um curto espaço de tempo. Outros sistemas de equações, existem aquelas equações mais apuradas, digamos, as equações lineares e equações irracionais. Essas equações irracionais, elas não cobram muito de você também para a prova do Enem. Regra de 3. Tio, eu consigo resolver toda a minha prova usando regra de 3? Sim, se toda a sua prova tiver proporção. Tem que ficar claro para você que você tem que usar a regra de 3 quando você tiver uma proporcionalidade. E aí entra aquela parada, razão e proporção. Tem que saber. Razão e proporção, ou seja, já vem na sequência. Você estuda uma coisa para adentrar exatamente no outro conteúdo. Sistema de medida é aquela parada de transformação, na verdade, que o Enem vai cobrar de você, é a transformação de unidade. Dezena, centena, sabe esse negócio? Aí o Enem traz para você em quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. E aí faz essa transformação de unidades. O Enem vai cobrar isso. Dá uma determinada informação em quilômetro, mas a resposta ele só quer em metro. Dá em quilolitro, ele quer em litro. Ou mesmo ele dá num sistema de medidas, por exemplo, em litros, quer que tu calcule aquela parada em volume para fazer a transformação, né? Então, assim, fica ligado que transformação de unidades, que eu chamei aqui de sistema de medidas, cai e é muito recorrente. Porcentagem, você não pode ir para a prova sem saber porcentagem. O que é que eu preciso saber de porcentagem? Aquelas operações de adicionar porcentagem. O cidadão ganhava uma determinada quantia, acrescentou mais 15%, quanto ficou agora. Descontar porcentagem, acréscimo e desconto de porcentagem. E a comparação de porcentagem. Então, você só pode requerer qualquer informação de porcentagem para fazer para a prova se tiver essas 3 informações. Ele ou vai aumentar, ou vai subtrair, que é descontar, ou vai comparar porcentagem. Então, aprende essas 3 informações e o resto. Onde é que entra a matemática financeira? A matemática financeira, ela não entra dentro do pote de matemática básica, ela entra mais na frente. Basicamente, tu tem que saber porcentagem. E por último, leitura e interpretação de gráficos e tabelas. Ora, ler e interpretar gráficos faz toda uma diferença na tua prova do Enem. Inclusive, uma dica que o canal Afim de Matemática já te dá. Se a questão é de gráfico e tabela e você não sabe, leia com atenção, porque provavelmente a resposta vai estar no gráfico ou na tabela. Então você não pode se permitir chutar uma questão de gráficos e tabelas. Tá cansado, já está no final e a questão de gráfico está lá no final, pula outras que não tenha gráfico, mas vai para essa do gráfico, porque normalmente ela, além de a resposta estar na análise do gráfico, subiu, desceu, quem aumentou, quem diminuiu, quem tem mais, quem tem menos, o intervalo de ano, quanto foi. Além de ser a resposta está garantida na análise e interpretação do gráfico, ela é de nível 1, ou seja, é o tipo de questão que você precisa saber. Você não pode errar, porque se você errar uma questão de nível 1, a sua nota do Enem despenca. Então, são essas as informações que o canal Afim de Matemática trouxe para você. Se você achar que está faltando alguma informação aí, que você sentiu necessidade e que gostaria de ver, e inclusive gostaria de ver uma aula sobre esse assunto, comenta aí com a gente, que a gente com certeza grava essa aula e ainda menciona você no nosso vídeo. Nesse momento agora, eu quero chamar a tua atenção, porque estamos agora oficializando para você que dia 6 de maio, sabe o que se comemora no dia 6 de maio? O Dia Nacional da Matemática. Inclusive, nós já fizemos um vídeo falando sobre isso. Então, no dia 6 de maio, que é o Dia Nacional da Matemática, nós, aqui do canal Afim de Matemática, vamos fazer uma live com 1 hora só de macetes para você ganhar tempo na sua prova do Enem. E aí, além do professor Jean Patrick, vou receber um convidado especialíssimo, o professor doutor Luiz Gutenberg, meu amigo pessoal, e aceitou o convite de estar aqui contribuindo dentro dessa live e também apresentando alguns macetes. Então, se a live já estiver aberta, vai estar o card aqui para você. Você já ativa o sininho, se ainda não é inscrito, te inscreve,
porque vai ser 1 hora de muita informação, de muito conteúdo. E já agenda para ti aí, dia 6 de maio, nossa grande live em homenagem ao Dia Nacional da Matemática. O que é que vai ser? 1 hora só de macete. Tá afim de matemática? Chega aí.